Eu sei que tem muita gente pesquisando sobre como tirar o dinheiro do Brasil nesse momento, mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: será que realmente é a hora de tirar o dinheiro do Brasil? Então nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião sobre isso, vou te falar o que eu estou fazendo e te mostrar como que você também pode fazer caso você chegue à conclusão que realmente seria uma boa começar a tirar parte da sua grana, pelo menos do Brasil, e investir em dólar. Então, começando que primeiro que a gente tem que avaliar. Eu peguei essa notícia aqui, que a manchete diz o seguinte: 63% dos brasileiros acham que o poder de compra hoje é menor do que há um ano. E é muito engraçado que se você pegar algumas pesquisas, principalmente as postadas por alguns jornais que tem aquela parceriazinha, né, com o papai, você vê que não sai tanta coisa assim ruim. Lá fala, não, a inflação é 5%, o poder de compra aumentou, a pobreza diminuiu. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você vê exatamente o contrário disso. E é muito curioso, né? Eu, pelo menos, faz alguns anos que eu não tô no Brasil, então eu não sei a dimensão que é você estar vivendo no Brasil hoje. Mas eu tenho familiar no Brasil e a gente conversa. Minha mãe mesmo, cara, ela vai no mercado e ela fala: meu, tá cada dia mais difícil. Tá cada dia mais complicado. As coisas estão cada vez mais caras. Você imagina, quando eu saí do Brasil, não faz nem tanto tempo, acho que foi há uns 3 anos. Deve fazer uns 3 anos que eu saí do Brasil. Um vidro de azeite custava por volta de R$ 20. Hoje um azeite galo custa 50. Tipo assim, é mais de 100% de aumento no preço, tá ligado? Aí os caras vêm virar pra mim e falar: a inflação desse ano foi só 5%. Ah, tá lindo. Meu irmão, 10%, 20%, sei lá. Você vê que não é real. Porque as coisas estão assim absurdamente caras. E aí a gente já entra naquela questão, né? Que muita gente começa a espalhar o caos, o medo. E eu não curto muito esse tipo de abordagem, de espalhar medo e caos. Eu não acho legal. Pra mim, tudo que vai pro lado do alarmismo já não é tão interessante assim. Agora, é interessante a gente começar a conversar sobre certos assuntos. Por exemplo, a gente tem políticos brasileiros, aqui eu tô falando de todos, tá? Não tô tomando lado de partido nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Tô falando todos os políticos no Brasil. É tipo assim, é o grupo político mais caro do mundo, se você parar para fazer uma pesquisa. Os políticos brasileiros custam bilhões de reais. Bilhões, com B. E só os políticos do nosso país, eles chegam a custar o PIB de outros países europeus. Países que são incríveis. Não todos são incríveis, tá? Mas tem país europeu que é muito bom. E o PIB do país é só o que os políticos gastam de salário no Brasil. Tudo bem que o Brasil é um país bem maior do que a maioria dos países da Europa e tal, mas é só para você entender um pouco da gravidade da situação. E não adianta apontar o dedo para uma coisa só, igual eu vejo acontecendo muito, né? Ai, que a culpa é do cara do agro, que tá explorando as vaquinhas, que tá desmatando. A culpa é do empresário, que paga salário baixo pro funcionário. Só que muitas vezes a pessoa que está lá na outra ponta não sabe que o empresário paga um salário para o funcionário, mais um salário para o governo, e o governo cobra mais um salário do funcionário. Então o problema não é nem o empresário, nem o funcionário. O problema real são os políticos, os impostos, as taxas. Cara, você para pra pensar, tem umas coisas assim que no Brasil é normalizado, mas é tão ridículo que beira o absurdo. Por exemplo, você tem um carro, você paga um IPVA, tipo, absurdo para ter um carro. Quanto mais caro o seu carro, mais caro o IPVA. E todo mundo acha, tudo bem, tem que ser assim mesmo. Beleza. Mas você não acha absurdo você ter que pagar um aluguel pro governo para você poder ter um carro todo ano? Não é uma taxinha simbólica, igual é nos Estados Unidos, igual é aqui na Europa. Você paga uma taxa por ter aquele carro, beleza, ótimo. Agora no Brasil não, meu irmão. Você paga um aluguel pelo carro que é seu. Você tem uma casa, você paga um aluguel pela casa que é sua, na forma do IPTU. Fora várias outras coisas. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Será
que existe a possibilidade de acontecer com o Brasil igual aconteceu na Venezuela ou na Argentina? Na Venezuela chegou um ponto que assim, as pessoas que guardaram dinheiro, que era a moeda da venezuelana, nem sei qual que era, chegou a valer nada. A moeda colapsou. Não foi necessariamente o país, foi a moeda. O dinheiro que eles tinham colapsou completamente, que chegou um ponto, teve até um tempo na internet, estavam tendo muito meme, mostrando que, valeria mais a pena você literalmente limpar a bunda com dinheiro do que comprar papel higiênico. Porque a quantidade de nota que você precisaria para comprar um rolo de papel higiênico era muito maior do que a quantidade de papel que vinha no rolo de papel higiênico. Então isso é um colapso assim terrível. E realmente colapsou a moeda do país. Foi a zero. Aí você imagina quem passou a vida inteira trabalhando, guardando dinheiro, tentando fazer um pé de meia para aposentadoria, para velhice, seja o que for, que tinha investimentos no país, chegou nessa situação, o cara perdeu tudo. Na Argentina a gente viu algo parecido acontecer, tanto que hoje se você vai na Argentina ou no Paraguai, dificilmente você vai ver usando a moeda do próprio país. Todo mundo está usando dólar. Por que dólar? Porque dólar, bem ou mal, gosto ou não gosto dos Estados Unidos, não tem problema, dólar é dólar. O mundo é em dólar. Todas as negociações do mundo são em dólar. Isso é um acordo que fizeram, estão tentando quebrar, mas não acredito que isso vai acontecer tão cedo. O dólar é a moeda atualmente mais confiável das moedas fiduciárias, mais confiável é o dólar. Nem o euro eu não acho tão confiável assim, mas ainda melhor que o real, né? Porém, eu acredito que, em primeiro lugar, na minha concepção, tá? Aqui não é pesquisa nem porra nenhuma, é só o que eu acho. Na minha concepção, em primeiro lugar, vem o franco suíço e, segundo, o dólar. E essa é a realidade da coisa. Agora, pensar, será que vai acontecer com o Brasil igual a Venezuela? Cara, não é impossível. Essa é a grande realidade, que não é impossível de acontecer. Mas isso também não acontece da noite pro dia. Tipo, dormi hoje, acordei, pronto, meu dinheiro não vale mais nada. Não. Não vai, se for acontecer, não vai ser da noite para o dia. Mas não é uma possibilidade que você possa descartar. Então, se você já está começando a investir, já está começando a pensar em ter alguma coisa, talvez seja interessante você começar a diversificar. Não estou falando para você dar all-in, tirar tudo. Não, cara, diversificar. É isso que salva a maioria dos investidores. Então, começar a comprar um pouquinho de dólar pode ser a primeira solução para você ter um investimento diferente. E ainda tem como você investir o dólar para ganhar como se fosse uma poupança em dólar, cara. E ó, é maravilhoso. Ganhar rendimento em dólar é lindo. Já vou te mostrar aqui como faz na prática. Mas antes eu queria te mostrar algumas outras notícias aqui, rapidinho só, as manchetes, que ó, além dessa, né, a gente tem uma outra aqui falando de um possível colapso em 2027. A gente sabe que os políticos brasileiros, eles custam muito e esse custo não para de aumentar. Então, um dos problemas que eu vejo no Brasil é realmente a situação dos políticos que ganham salários assim absurdos. Se cortasse só o salário de político para poder fazer melhorias no país, já ia resolver muita coisa. Então, tem um outro artigo aqui também, esse aqui foi publicado na Forbes, ó, que o Brasil não aguenta mais 2 anos com esse governo. Na Forbes, cara, não é qualquer site não, é a Forbes. E tem E você vê que, tipo assim, Forbes, a CNN, a BBC News, se você procurar, você vai ver muitas coisas, porque os caras não têm rabo preso com ninguém. Agora, dificilmente você vai ver um artigo assim no G1, nessas mídias mais do lado esquerdo da coisa, dificilmente você vai ver falando mal. Mas às vezes ainda sai, ó, falando que o Brasil piorou no ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da história. Isso no próprio G1, tá? E aqui, um outro falando que mesmo com o aumento do salário mínimo, o poder de compra vai seguir estagnado até 2026, mostra um estudo, que é só um estudo, não é nem tão relevante, mas só o fato de você ver que antigamente você ia no mercado, fazia uma compra da semana com R$50, hoje provavelmente R$50 já não é o suficiente, aí você já tem o seu estudo próprio, né? Sua própria estatística. Você não precisa de ninguém vir te falar que está acontecendo a inflação. Mas agora vamos lá que eu vou te mostrar como que funciona a questão para você poder transformar parte do seu dinheiro em dólar e colocar essa parada para render. Para isso,
eu uso a Chainless, que além de eu poder comprar dólar, eu faço o Pix na Chainless, cai lá o Pix em real, aí eu transformo real em dólar e posso colocar isso para render numa poupança. Então é muito simples, você pode baixar o aplicativo. Para poder acessar o aplicativo, você tem que ter um código de acesso, porque a Chainless ela funciona assim, tá? Meio que com convite, não tá liberado ainda para todo mundo, então você tem que ter um código de acesso. No caso, você pode usar aí o Marin, que vai conseguir desbloquear o aplicativo para você. É muito simples para criar a conta na Chainless, tá? Basicamente, você está vendo a tela do meu celular aí. Basicamente, você vai usar só seu e-mail e você já vai conseguir criar uma conta aqui dentro desse aplicativo. É tudo muito rápido, muito simples e muito seguro. Então, aqui dentro da Chainless, por exemplo, para você poder habilitar a questão de você poder usar o Pix para mandar dinheiro aqui dentro, você tem que ir lá, assim que você habilitar a sua conta, né? Você cadastrou sua conta ali com o seu e-mail e tal, você vai ali na sua fotinho na parte de cima e vai abrir aqui os limites Pix. Aí ele vai mostrar para você o que você precisa fazer, tá? Então, no nível 0, que é quando você só cria a conta com o seu e-mail, o Pix não está disponível. Aí, para você liberar até R$2.000 mensais, ele vai pedir para você apenas o seu nome, data de nascimento e o CPF e a nacionalidade. Só isso. Você só preencheu essas informações, já libera até R$2.000 de Pix por mês para você poder enviar dinheiro aqui para dentro da Chainless ou poder sacar. E outra coisa, tá? Eles estão integrando vários novos recursos aqui e parece que a partir do ano que vem você vai poder até pagar suas contas. Então você vai poder deixar o dinheiro aqui em dólar e no lugar, aceita Pix? Aceita. Aí você vai poder ler o QR Code e já descontar direto daqui. Então ele meio que está virando um banco e parece-me que até cartão de crédito eles vão lançar futuramente também. Então, beleza, você foi lá, você liberou o limite de Pix, aí você pode vir aqui na tela inicial, você vai ver que é tudo muito simples, clicou ali, ó, depositar, aí você põe ali, ó, real brasileiro, aí você coloca a quantidade de grana que você vai depositar aqui, sei lá, vou fazer um Pix de 20 é o mínimo, fazer um Pix de 20 malandros aqui, ok, avançou, tudo bonitinho, gerar Pix, copia e cola. Muito importante, tá? Nesse momento, você tem que fazer o Pix da mesma conta que você, do mesmo nome, né, que você vinculou aqui. Então, se você fez a conta no seu nome, com seus dados, tudo bonitinho, o Pix tem que vir de uma conta no seu nome com seus dados. Não adianta querer fazer na conta de outra pessoa, tá? Isso é até uma questão de segurança para o aplicativo. Então, eu vou entrar aqui na minha conta para fazer esse Pix agora. Vou até borrar o saldo da minha conta aí para você não se assustar com a quantidade de dinheiro que eu tenho. Aí você vem aqui, área Pix, vamos colar aqui rapidão, beleza. Ele já reconhece, ó, 3RZ, serviços digitais. Selecionar aqui minha conta, enviar. E olha como é rápido. Já fiz o envio aqui pela minha conta, beleza. Vamos voltar lá no aplicativo da Chainless. Tá aqui. Vou voltar aqui na tela inicial. Normalmente, cara, é menos de 5 minutinhos, tá? Para o dinheiro cair, não demora muito. Você pode ver que eu já tenho um pouquinho de patrimônio em dólar ali. Aí agora, como eu fiz um Pix, eu vou receber um patrimônio em reais. Então o patrimônio em dólar que eu tenho, inclusive, é de pool de liquidez. A gente tem uma pool de liquidez que está fora da faixa, né? Tem que voltar ela para o range. Preciso gravar um vídeo mostrando como fazer isso. Inclusive, se você quiser aprender como fazer pool de liquidez, cara, tem um vídeo que eu gravei ensinando exatamente como montar pool de liquidez aqui dentro da Chainless, que você tem essa opção também. Mas não se preocupa que no final desse vídeo eu vou deixar ele aparecendo na tela assim, para você poder ir lá e conferir que pool de liquidez é uma parada que dá um retorno até que interessante. Então beleza, ó, pode ver, já caiu o dinheiro ali, os 20 reais que eu acabei de mandar, e tá em real. Então, o que eu vou fazer para transformar esses 20 reais em dólar? Eu vou aqui nessa opção, ó, converter. Aqui eu só coloco o meu real, tá vendo? Tá em cima BRZ, embaixo eu vou converter justamente para essa moeda aqui, para dólar. No caso, você pode escolher o dólar, né, que é o USDC,
ou pode escolher o Tether também, que é uma stablecoin de dólar muito usada. Você pode até escolher Bitcoin, né? Se você quiser comprar um pouco de Bitcoin e deixar aqui no aplicativo, você tem essa opção também. Aí agora a gente vai pegar esses reais aqui e transformar eles em dólar. Se liga só como é fácil. Então tem ali os 20 reais, já caiu. Eu vou clicar aqui no botãozinho converter. Quando eu clico converter, você vê que na parte de cima tá BRZ e na parte de baixo é a moeda que eu quero. Então vai ser, eu vou trocar de cima pela de baixo. Aí aqui embaixo já veio por padrão o USDC. O USDC é uma stablecoin de dólar, ou seja, é uma criptomoeda pareada ao dólar. Ela é uma das mais conhecidas e mais utilizadas no mundo, o USDC. A gente tem uma outra também que se chama USDT. Então, se você clicar ali, você pode até escolher ou USDC, ou USDT, ou você pode até pegar Bitcoin se quiser. Eu vou trocar meu real por Bitcoin aqui, ó. Vai lá, vai trocar, vai dar essa quantidade, ó. Quase nada de Bitcoin. Tá carregando ali a cotação, ó, de 0,00004 de Bitcoin, mas é só para quem já entende de criptomoeda. Então vamos focar aqui no dólar. Eu vou pegar aqui mesmo o USDC. Então, BRZ em cima, o USDC embaixo. Olha, cara, é uma vergonha, né? 20 reais, vintão, é 3 dólares. 3 dólares, meu irmão. 3,70, é quase nada, cara. Você tá maluco. Aí eu vou clicar aqui, ó, revisar e confirmar. Ele já leu minha face e ok, sua transação foi enviada para ser processada na blockchain. Então vou clicar aqui voltar à tela de início, porque tudo que acontece aqui dentro desse aplicativo, ele está processando uma transação lá na rede da Polygon. Aí você pode ver que já mudou. O real BRZ que eu tinha não tem mais. Agora eu tenho ali os 3,72 em dólar. Meu patrimônio é maior por causa do dinheiro que eu tenho em pool de liquidez. Mas aqui na conta, o saldo disponível para investir, está aqui os 3,72 em dólar em USDC, que é uma stablecoin. Aí agora, como que eu faço para colocar esse dólar para render? Para mim ter rendimento sobre essa grana, que é o mais interessante, né? Que não adianta ter o dinheiro e deixar o dinheiro parado, sendo que no Brasil a gente tem fundo imobiliário, a gente tem várias coisas para investir, então seria interessante se a gente tivesse aqui também. Aí que você pode fazer? Ali na parte de baixo, ó, você tem o início, que é a primeira casinha. A segunda é o portfólio, onde você consegue ver todos os seus ativos, tanto dólar, quanto real, quanto cripto. Ó, tem 8 dólares ali em Ethereum nesse momento. Se você vem para o lado em cripto, ele vai mostrar só as criptomoedas que tem disponível nesse momento. Tem 174 cripto listado aqui que você pode se expor usando esse aplicativo. Do ladinho a gente tem renda. Então é aqui que eu queria chegar. E olha só que interessante. Nesse exato momento, isso aqui está sempre mudando, tá? Depende muito de como está a inflação no mundo, nos Estados Unidos principalmente. Então, nesse exato momento, a gente tem a opção de colocar esses dólares em um rendimento de 3% ao ano. Você pode até pensar, nossa Marinho, 3% não é nada. Cara, 3% não é nada para real brasileiro, que é uma moeda que não vale nada. Agora, 3% ao ano em dólar é algo muito bom. Normalmente, fica até um pouquinho mais alto, só que vai depender de como estão as coisas lá. Certo? Quanto melhor está o mercado lá, maior é o rendimento aqui. Quanto maior é o rendimento aqui das stablecoins pareadas ao dólar, menor está o mercado cripto como um todo. Porque aí, o que acontece? Se o dólar estiver interessante o suficiente, não tem por que se expor ao risco de comprar uma criptomoeda para ter um bom rendimento. Então, todo mundo prefere pegar o seu capital e deixar em dólar. Por isso que quando tem os cortes de juros do Fed, né, do tio Jerome, que ele vai lá e corta os juros americanos, o mercado cripto tende a dar uma subida. Por quê? Não é mais tão interessante deixar o dinheiro investido em dólar para poder ganhar dos títulos do governo americano. Em todo caso, aqui a gente está falando de proteção. Isso aqui você não vai fazer para ganhar dinheiro. Isso aqui é para poder diversificar o seu capital e ter uma rendinha ali, mesmo que pouco, de 3% ao ano, que já é alguma coisa, melhor que nada. Dá para melhorar? Dá, só que eu não vou entrar num assunto mais complexo aqui. Primeiro passo, né,
é você simplesmente começar a investir. Que eu sempre falo, cara, separa 10% do que você ganha e começa a guardar essa grana. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Se você não ficar milionário em 30 anos, o pior das hipóteses, você vai ter muita grana guardada. Então esse é o passo básico para você poder construir uma tranquilidade financeira. E se quiser diversificar em dólar, você pode vir aqui, pega ali, ó, o SDC está pagando 3,01% ao ano. Isso aqui tende a mudar, né? É bem relativo. Às vezes fica melhor, às vezes fica pior, mas vai ser nessa média aí entre 3 a 5% ao ano. Lembrando, quando eu invisto aqui, eu estou emprestando esse dinheiro para uma corretora e a corretora vai me pagar essa porcentagem. Nesse caso, esse empréstimo está sendo feito por uma plataforma chamada Aave. É uma das maiores plataformas de empréstimo cripto que a gente tem atualmente. Então eu vou colocar aqui, ó, investir. Aí eu clico lá nos meus dólares, vou colocar o máximo, os 3,70. Clico na setinha ali embaixo para poder avançar. E aqui ele me mostra, ó, confirme os detalhes da transação. Por quê? Eu vou enviar essa grana lá para a Aave. E aqui vai ficar uma informação de que eu investi esse dinheiro lá e ele vai começar a gerar uns juros para mim. Então, eu posso clicar aqui, confirmar. Aí, beleza, ele já fez a leitura facial. Mais uma vez, ó, sua transação foi enviada para ser processada na blockchain. Aí eu posso voltar à tela de início, carregar aqui e sumiu os dólares dali. Por quê? Agora ele vai estar dentro aqui do meu portfólio como um investimento. Então você está vendo ali, primeiro eu tenho saldo para investir, que está zerado. As criptos, eu tenho 8 dólares ali em Ethereum e renda, que foi essa grana que eu acabei de investir. Então tem 3,71 investido e já marca ali embaixo, nesse exato momento, está rendendo 3% ao ano. Com pool de liquidez dá para ganhar mais? Sim, dá para ganhar mais com pool de liquidez, mas aí você tem que entender um pouquinho mais também, tem que ter um conhecimento um pouquinho maior. Não é tão simples quanto a gente fez aqui, que é só entrar, pega o dólar, joga lá e acabou. Com pool de liquidez é simples para montar também, tá? Usando aqui a Chainless, tá? Usando esse aplicativo é muito simples para montar, mas você tem que entender certos detalhes antes de fazer alguma coisa. Vou só dar uma olhadinha nas pools aqui junto com você, ó. Quando você vem ter até algumas informações e tem pool ali nesse exato momento que dá para pegar 65% de rendimento ao ano, ó. 60%, 50% numa pool de Ethereum. Tem umas coisas boas aqui, ó. 40% no pool de Bitcoin, cara. Tem umas opções muito boas aqui. Inclusive, essas duas que estão aparecendo aí agora na tela, olha só. Uma delas é de DAI com USDT. Ou seja, isso aqui é uma pool de liquidez de dólar com dólar. É uma pool de liquidez que nunca sai do range, que não tem como ter prejuízo com ela. E ali você tem um retorno estimado de 13% ao ano em uma pool de liquidez de dólar com dólar. E embaixo você também tem uma outra de dólar com dólar, que seria de USDC com USDT, que tem uma estimativa ali de você poder ganhar uns 9,3% ao ano, que é bem mais do que só deixar o dinheiro lá na poupança. É claro que a pool de liquidez te dá um pouquinho mais de trabalho e tal, né? E dinheiro na poupança não te dá trabalho basicamente nenhum. Mas é assim, cara, na Chainless é muito simples para você fazer tudo isso. Quando vier os novos recursos, as novas funções, vai ficar melhor ainda. Agora, antes de te mostrar um passo a passo de como fazer pool de liquidez usando a Chainless, eu queria te falar sobre... Eu queria te fazer uma comparação rápida sobre a questão do poder de compra, né? Muito se fala sobre, fui no mercado em Portugal com 20 euros, olha o tanto que eu comprei. Portugal tá vivendo uma crise terrível lá também, tá? Quando eu cheguei em Portugal, realmente com 20 euros comprava-se muita coisa. Um ano depois, 20 euros já não comprava mais quase nada. A compra que eu gastava 20, eu já estava gastando 50. Então a coisa estava feia lá também. Mas a questão que eu queria te falar aqui é poder de compra. Mesmo Portugal vivendo um momento difícil, com inflação, com aumento nos preços e tudo, eles ainda têm poder de compra.
Mesmo Portugal tendo um aluguel muito caro atualmente, eles ainda têm poder de compra. Mesmo Portugal tendo um salário mínimo ridiculamente baixo se comparado a qualquer outro país daqui da Europa, eles ainda têm poder de compra. Veja bem, lá em Portugal, um salário mínimo é na casa de uns 850 euros. No Brasil, o salário mínimo é R$ 1.500. Beleza. Primeiro, que você nunca vai fazer uma conversão quando você for comparar uma coisa com a outra. É 850, é 850. É 1.500, é 1.500. Certo? Você compara com base no salário mínimo, sempre que você quiser medir o poder de compra de um país. Vamos pegar, por exemplo, um iPhone. Tá? Para você comprar um iPhone em Portugal, ele vai sair mais ou menos em torno de um iPhone 17, tá? O último modelo, lindo, maravilhoso. Ele vai sair em torno ali de uns 1.300 a 1.500 euros no máximo. Eu nem parei para ver, eu tô só chutando aqui com os preços que eu já tinha visto antes quando eu tava morando lá. Mas a gente pode até ver aqui para ter algo mais real, né? Aqui, dito e feito, 1.500, exatamente, ó. Então aqui é um site de uma loja, uma das melhores lojas que tem para você comprar eletrônicos em Portugal, que é a Vorten. Comprava muita coisa nessa loja. E aqui um iPhone 17 Pro Max com 256 GB, nesse momento está a 1.500 euros. Ou seja, se você parar para pensar em tempo de trabalho, para você comprar um iPhone desse, trabalhando em Portugal, você precisa de menos de 2 salários mínimos. Menos de 2. 2 salários mínimos vai dar uns 1.700 euros. Então, 2 meses de vida seu dedicado, 2 meses de trabalho, você consegue comprar um iPhone 17 Pro Max, pica das galáxias. Agora, se eu quiser comprar esse mesmo iPhone no Brasil, e aqui o mesmo iPhone no Mercado Livre com 256, 17 Pro Max, laranjinha, no Brasil sai pela bagatela de R$ 10.097. Se eu pegar uma calculadora, dividir 10.097 por 1.500, são 6,7 meses de trabalho. 6,7 meses trabalhados só para pagar um celular. Em Portugal, que o salário é menor, você precisa de 2 meses para isso. Se eu te falar aqui na Suíça, é até injusto fazer essa comparação. Mas aqui na Suíça você precisa de 1 semana de trabalho para poder comprar um iPhone desse. Inclusive, se a gente pesquisar aqui, ó, o preço já é diferente também em franco suíço. Ó, esse mesmo iPhone vai sair por 1.199. Então, 1 semana de trabalho, você já tem dinheiro suficiente para comprar esse iPhone aqui na Suíça. Em Portugal, 2 meses. No Brasil, 7 meses. E isso mostra um pouco do que é poder de compra. Então, além de você estar num país que cobra impostos abusivos e taxas sobre tudo, você ainda tem o poder de compra jogando totalmente contra você e cada vez pior. A coisa tá feia. Se você não fizer por você, não conte com o governo porque o governo não vai fazer. Se você não correr atrás de você mesmo construir a sua aposentadoria sem depender do governo, você está lascado. Se você não correr atrás de diversificar os seus investimentos, você está lascado. Então eu, particularmente, eu continuo tendo investimentos no Brasil. Eu tenho ações, tenho fundo imobiliário, tenho BDRs, né, que eu compro pelo aplicativo do Nubank, é em reais brasileiros, mas é a menor parte dos meus investimentos hoje. A maior parte está em Bitcoin, Ethereum, dólar e principalmente nas pools de liquidez. Mas, como eu falei para você que ia te ensinar, montar uma pool de liquidez usando aqui ó, o aplicativo da Chainlist, que é tudo muito simples e muito fácil, eu vou deixar aqui agora ó, aparecendo um vídeo completinho te mostrando como fazer isso usando esse app.